Meus queridos alunos do 9º ano, mais uma vez vamos retomar nossas aulas de Química. Eu sou a professora Evilane e nossa aula de número 8 é sobre números quânticos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do átomo. Na aula anterior, nós falamos sobre distribuição eletrônica, né? E vocês viram que nas distribuições eletrônicas nós temos níveis de energia e subníveis de energia. Os níveis de energia são as 7 camadas que trabalhamos hoje para os 118 elementos, né? Camada K, L, M, N, O, P e Q. Vimos também que os subníveis de energia são infinitos, como as cargas, né? Mas para os 118 elementos vamos trabalhar com 4 subníveis: S, P, D e F. Quem falou dos níveis de energia foi Niels Bohr e os subníveis de energia foi Sommerfeld. Bem, observamos também que cada camada ou nível de energia tinha a possibilidade de uma quantidade máxima de elétrons e que essa quantidade de elétrons era descoberta pela fórmula de Heisenberg, né? 2 vezes n elevado a 2, onde n é justamente o número do nível. Se são 7 camadas, então nós vamos ter um número de n de 1 a infinito, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então nós vamos trabalhar só com esses níveis de energia. Já os subníveis também, pessoal, eles têm uma quantidade possível de elétrons, que vocês viram: 2 para S, 6 para P, 10 para D e 14 para F. Sempre números pares, aumentando de 4 em 4. O que nós vamos estudar hoje, pessoal, que são os números quânticos, eles surgiram com os estudos de Erwin Horninger, em 1927. Através de uns cálculos muito complexos, né, ele formulou uma equação que relacionava a natureza corpuscular, ou seja, a partícula, né, a massa, a energia e a carga dos elétrons, né, e que as soluções matemáticas usadas para essa equação complexa ele chamou de números quânticos. Os números quânticos são 4. Nós temos o número quântico principal, que nós representamos por n, o número quântico secundário ou azimutal, que representamos pela letra L minúscula, o número quântico magnético, né, que representamos pela letra M, e o número quântico de spin, que representamos pela letra S. Bem, o que seria esse número quântico principal? Bom, o número quântico principal é o que indica a camada ou nível de energia. Como nós vimos, né, nós temos N possíveis valores para essas camadas, né? Mas como temos 118 elementos, então nós vamos trabalhar só com 7 camadas. A camada K, cujo valor vai ser 1, né? A camada L, cujo valor vai ser 2. A camada M, valor 3. N, valor 4. O, valor 5, P, cujo valor de N é 6, e Q, nós teremos o valor de N, 7. Então, quando perguntarem na questão qual é o número quântico principal de um elétron numa distribuição eletrônica, você vai analisar qual é a camada que tem nesse elétron. Se for a camada K, então você vai dar o valor de 1. E sucessivamente, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 para as demais camadas. Lembrando que existem infinitas camadas, mas nós só vamos trabalhar com essas 7 porque nós só temos 118
elementos na tabela periódica. Bem, o segundo número quântico nós chamamos de número quântico secundário ou azimutal. Secundário ou azimutal. Ele é representado por esse L minúsculo aí. Bem, já o secundário azimutal, ele identifica o subnível do elétron que nós vamos trabalhar. Então, o principal indica a camada, o azimutal ou secundário indica o subnível. Para os 118 elementos, nós só temos 4 subníveis permitidos, né? Vamos lá relembrar. S, P, D, F, né? Cada subnível desse, pessoal, tem uma quantidade de elétrons permitida. E os números quânticos relacionados a esses subníveis é 0, P é 1, D é 2 e F é 3. Então, os números quânticos secundários para cada subnível são esses aí: 0, 1, 2 e 3. Como foi que se descobriu as quantidades de elétrons de cada subnível? Na aula anterior eu já dei para vocês essa quantidade. Mas como foi que se chegou às quantidades aqui? Por essa fórmula matemáticazinha aqui, ó. 2 que multiplica 2 vezes L mais 1, né? Olha, presta atenção. Nós temos aqui o primeiro valor igual a 0. Então, 2 vezes 0 é 0, mais 1 vezes 2 é igual a 2. Então, a quantidade de elétrons possíveis para o subnível 2 são 2 elétrons. Para o segundo subnível, P, o valor de P é 1. Então, 2 vezes 1 é 2. 2 mais 1, 3. 3 vezes 2, 6. Olha, ó, números pares aumentando de 4 em 4. O subnível D tem valor 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. 5 vezes 2, 10. 2 para 6, 4. 6 para 10, 4. Por isso que F vai ser 14. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. 7 vezes 2, 14. Foi dessa forma que se chegou à quantidade de elétrons possíveis para cada subnível. Aí tem o subnível G, que vai ser 18, né? H, que vai ser 22 e assim por diante. Bem, temos o número quântico magnético. Esse número quântico magnético nós representamos pela letra M minúscula. Bem, o que indica esse número quântico magnético? Ele indica o orbital desse elétron que nós vamos descobrir os números quânticos. Orbital, pessoal, ele pode ser representado de duas maneiras. Ele pode ser representado por um círculo ou ele pode ser representado por um quadrado. Geralmente nós trabalhamos com o quadrado, né? É mais prático. Bem, esse número quântico magnético, pessoal, ele vai ter os valores de orbitais para cada subnível que nós temos. Pela seguinte fórmula aqui, ó, 2L mais 1, ok? Então, 2L mais 1. Vamos lá, como é que vai ficar aqui, ó? Número quântico secundário S, né? O de valor igual a 0, né? Lembrando que S é igual a 0. Então, vai ficar 2 vezes nada é nada. Então, nós só vamos ter nada mais 1 é igual a 1. Então, nós só vamos ter um orbital possível para o subnível S. 1, né? Lembrando que S pode ter no máximo 2 elétrons. Para o subnível P, que ele pode ter no máximo 6 elétrons, né? O valor do número quântico para P é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, para P, só é possível 3 orbitais, ok? Vamos colocar aqui, ó, 3 orbitais.
Para o subnível D, lembrando que D, né, podemos ter 10 elétrons no máximo. Como D tem valor igual a 2, 2 vezes 2, 4. 4 mais 1 é igual a 5. Então, nós teremos 5 orbitais possíveis aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 orbitais possíveis. E para o subnível F, lembrando, 14 elétrons são permitidos para esse subnível. F tem número secundário 3, né? 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Então, nós vamos ter 7 orbitais aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bem, quais são os valores para número quântico dessas orbitais? Vamos lembrar da retinha numérica, né? Então, quando tem apenas um orbital, então o valor dele é igual a 0. No subnível P, nós temos 3 orbitais. Então, nós colocamos 0 aqui no centro. Colocamos para o lado direito os números positivos, né? Mais 1, porque só tem 1 após o 0. E para o lado esquerdo os números negativos, menos 1. Para o subnível D, nós temos 5, né? Então, nós temos 0 aqui no centro. Para a direita, os positivos, nós vamos ter mais 1, mais 2, porque são 2 orbitais. E para a esquerda, nós vamos ter 2 também. Menos 1, menos 2. Então, o subnível D vai de menos 2 até mais 2. Esse é o intervalo possível. Para F, nós vamos ter 0, né? Vamos ter mais 1, mais 2 e mais 3. Para o lado esquerdo, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o subnível S, o único valor de número magnético para ele é 0, não existe outro. O subnível P vai de menos 1 a mais 1. O subnível D, de menos 2 a mais 2. E o subnível F, de menos 3 a mais 3. E temos um quarto número quântico, que se chama número quântico de spin. Esse número quântico de spin, ele determina a rotação do elétron. Essa rotação do elétron, pessoal, elas têm que ser em sentidos opostos. Um para um lado e o outro para o lado oposto. Elas nunca podem ser na rotação igual. Os valores permitidos para o número quântico de spin, né? Eu vou colocar aqui. Será mais 1/2 ou menos 1/2. Esses valores vai depender de como o professor vai trabalhar nas questões. Eu vou determinar para vocês qual é o valor que esses spins vão adotar. Bem, o que seria a representação do spin? A representação do spin é uma seta, pessoal. Uma seta voltada para baixo ou uma seta voltada para cima, justamente porque eles têm sentidos opostos. Esses spins, eles vão ser representados dentro desses orbitais. E agora eu vou demonstrar para vocês como vai ser essa representação. Agora, nas nossas questões, nós vamos ter, vamos adotar isso aqui, ó. O direcionado para cima terá sempre valor de menos 1/2. Eu coloquei até na apostila que eu mandei para vocês. E o que está direcionado para baixo terá valor de mais 1/2. E quando formos representar esses spins dentro dos orbitais, nós vamos sempre colocar o primeiro spin direcionado para cima. Bem, pessoal, na hora do preenchimento desses orbitais aí,
nós vamos ter que seguir umas regras bem práticas, que agora eu vou falar sobre elas. Bem, pessoal, antes de darmos exemplos aqui de como vamos trabalhar com esses números quânticos, primeiro nós precisamos entender como é o comportamento magnético das substâncias e dos elementos quando os spins são opostos, né? Tem esse sentido de rotação contrária. Então, devido a isso, cria-se um campo magnético, né? E dependendo da quantidade de elétrons que vão existir na distribuição, eles serem ou não emparelhados, a gente pode dizer elétrons emparelhados ou elétrons desemparelhados ou isolados, é a mesma coisa, isolados ou desemparelhados. Quando é que isso vai acontecer? Bem, pelo princípio de exclusão de Pauli, ele diz que em um orbital só é permitido no máximo 2 spins em sentidos opostos. Eu coloquei aqui para vocês como é que deve ser. Bem, nós vamos adotar sempre o primeiro spin a ser colocado em um orbital direcionado para cima e o segundo direcionado para baixo. Mas como nós vamos fazer isso? Bem, a regra da máxima multiplicidade ou a regra de Hunt diz o seguinte: nós devemos preencher esses orbitais com os spins de maneira que vamos proporcionar um número muito maior de elétrons desemparelhados ou elétrons isolados, né? É claro que nem sempre isso vai acontecer. Eu coloquei aqui um exemplo. Você deve sempre preencher os spins colocando primeiro um para cima em cada orbital. Então, primeiro nós vamos colocar um para cima em cada orbital. Depois nós retornamos para o primeiro orbital e começamos a preencher com um para baixo em cada um. Nesse caso, o preenchimento aqui, ele só vai ter 4 elétrons, ou seja, 4 spins para a gente colocar dentro desse subnível P aqui, né? Que tem 3 orbitais. Então eu coloquei, ó, 1, 2, 3, 4 elétrons. Se você observar, esses 2 orbitais aqui não está completamente preenchido, está faltando o spin oposto. Então eu posso dizer de certeza que na distribuição hipotética que eu fiz aqui, esses 2 orbitais são incompletos, ou seja, tem elétrons desemparelhados ou elétrons isolados. Bem, de acordo com estar totalmente preenchido ou não ter totalmente o preenchimento dos spins, é que nós classificamos as substâncias ou os elementos em diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. Os diamagnéticos são aqueles que quando você faz a distribuição completa, todos os elétrons em cada orbital estará completando corretamente com o princípio de exclusão de Pauli aqui, ó. Vai ter os 2 spins em sentidos contrários. Então não vai existir elétrons isolados, desemparelhados, ou seja, orbitais incompletos. Então, nesse caso, essas substâncias elas não criam um campo magnético, elas não conseguem ser atraídas por um ímã. Já os paramagnéticos e ferromagnéticos, quando você faz a distribuição, sempre terão elétrons desemparelhados, ou seja, orbitais incompletas. E aí como é que eu vou diferenciar os dois? Porque os dois vão ser atraídos por ímã. Os paramagnéticos, eles vão ser fracamente atraídos por ímã. A maioria dos materiais são paramagnéticos. Mas nós temos materiais que são compostos de ferro, cobalto e níquel, que esses são fortemente atraídos por ímãs. Então a gente classifica como ferromagnéticos. Então não esqueçam, se a gente for trabalhar com distribuição eletrônica de ferro, cobalto e níquel, você já vai saber classificar essas substâncias como ferromagnéticas, ok? E vamos ter que falar também, pessoal, sobre o princípio de certeza de Heisenberg, que eu falei para vocês na aula sobre modelos atômicos. Heisenberg, ele ajudou a Erwin Röntgen formular o seu modelo mais atual, né? Ele disse que é impossível se determinar simultaneamente a velocidade e a posição de um elétron dentro de um átomo. Se você consegue descobrir a posição desse elétron,
a sua velocidade não será possível ser descoberta. Então, Heisenberg, pessoal, ele junto com Summerfield, né? Vocês lembram que Summerfield falou que dentro do átomo não existe órbitas. Existe sim regiões onde é máxima a probabilidade de se encontrar elétrons, que ele chamou de orbitais. Então é por isso que quando a gente for trabalhar com os números quânticos, nós vamos ter que trabalhar com orbitais e elas serão representadas através de quadrinhos ou círculos, né? Nas minhas questões eu vou sempre trabalhar com esse formato de orbitais. Bem, na próxima aula nós vamos exercitar, né, como nós vamos trabalhar com esses números quânticos. Temos que fazer a distribuição eletrônica dos elementos e aí nós vamos definir quais são os elétrons que nós vamos descobrir os números quânticos e eu vou mostrar para vocês como resolver questões referentes a isso aqui. Bom, foi um prazer e eu espero encontrar novamente vocês na próxima aula. Um grande abraço da Tia Vi.